Eu sempre fui uma pessoa que começava a fazer uma coisa e parava. Eu não conseguia entender o porquê que eu era dessa forma. Sendo que o meu erro sempre estava em uma coisa: pesquisar muito. Eu assistia muitos vídeos, eu ficava vendo muitos vídeos no YouTube, Instagram, sabe? Eu consumia tudo. Tudo que eu poderia consumir, eu ficava consumindo o tempo todo pra buscar, fazer alguma coisa. Eu me interessava em um assunto e depois já mudava. Parava um tempo. Aí depois eu descobria outro assunto, dedicava, aí parava. Ficava nesse looping. E eu não conseguia entender. Já tive problema de saúde, dor de cabeça inconstante, situações desagradáveis de ansiedade, preocupação constante, até que eu comecei a enxergar o que estava acontecendo de errado comigo. Foram coisas que eu fiz que me ajudou, que eu espero que isso possa de alguma forma te ajudar também. A primeira coisa foi parar de ficar consumindo os vídeos. Foi a coisa mais certa que eu fiz. Você não precisa excluir as redes sociais, como muita gente diz. Para alguns funciona, para outros eu digo que não precisa. O que você necessita é entender que hábitos são coisas criadas. Você começa, você continua se quiser, você pode parar se você determinar. E o que eu fiz? Diminuir a quantidade de vídeo que eu ficava assistindo. Isso foi nas redes sociais, mas entrei num outro looping, vídeo no YouTube. Então você vê que eu saí de uma coisa para outra. Mais uma vez, caindo no vício. E aí ficava nesse looping de sempre ficar vendo vídeo sobre esses assuntos ou coisas diferentes. E cada vez mais me fazia me sentir também perdido, ansioso, querendo saber o que eu queria fazer da minha vida. E aí outra coisa que eu fiz que também me ajudou a uma etapa diferente para melhorar isso: escrever. Escrever foi fundamental, porque quanto mais eu conseguia escrever o que passava na minha cabeça, melhor ficava a minha mente, mais calma eu ficava, eu conseguia esvaziar e eu expressava o que estava dentro de mim. Todo o sentimento de parecer que era culpa, sentimento de fracasso, sentimento de que eu estava atrasado, eu colocava tudinho à escrita. Seja você escrever no computador, ou seja você escrever à mão. Tudo o que você precisa fazer é escrever. Você só tem que escrever o que está dentro de você. Quanto mais você fazer isso, quanto mais frequência você tomar essas atitudes, melhor vai ficar a sua mente. E isso foi me ajudando a clarear os meus pensamentos, a entender de que eu estava simplesmente consumindo. Eu ficava consumindo, sendo que eu não executava. E a terceira coisa que me fez diminuir, principalmente, essa ansiedade na minha cabeça, e principalmente parar, fazer uma coisa e parar no meio do caminho, foi parar de olhar o final. Eu só focava no resultado final. Se eu começava um assunto, eu já queria ver pelo menos o resultado que aconteceria. Por exemplo, vi um anúncio no Instagram, aí você vai ganhar dinheiro, aquela coisa, e eu fiz tudinho. Passou um tempo, poxa, não recebi o que foi mencionado. Aí eu olhava só o final. Aí o que acontecia comigo? Me frustrava. Mais uma vez, me frustrava. Aí eu pensava que o erro estava em mim. Só que não. Tem um porém que eu não estava enxergando. Por consumir muito, não escrever, e eu não percebia. Mas quando eu comecei a fazer isso, a parar de consumir vídeos e começar a escrever e parar de olhar o final, eu percebi o que estava no meio que eu tinha esquecido, que é o progresso. Tudo que você começa a fazer terá o final. É certo, é uma caminhada, mas ele tem um progresso. Se você nunca fez uma coisa e começa a fazer, não tem como os resultados já vêm de imediato. É um preparo, é um processo. Você tem que continuar, ainda que não veja nada, entre aspas, acontecendo. Sendo que tem resultado acontecendo. Esse resultado é você está estudando um assunto e você está colocando ele em prática. Você está fazendo o teu cérebro entender aquele assunto, aprender mais aquele assunto, e você vai buscando experiência. E quanto mais tentativas e erros, mais você vai aprender. E em questão de tempo você vai se especializar e você vai se tornar tão bom que aquilo que você pensava que era tão demorado vai se encurtar. E eu não enxergava isso. Então, se você se sente nesse loop de sempre começar uma coisa e parar, você precisa fazer essas três coisas. Que é, primeiro, você parar de ficar vendo um monte de vídeo do assunto que você procura. Segundo, você tem que começar a escrever o que está passando dentro de você. E terceiro, você tem que parar de olhar o final. Eu entendo que a gente quer o resultado, mas não tem como se antecipar. Você tem que entender que a sua vida, a nossa vida, ela é um processo. Cada dia tem a devida função. Então, se você dedicou em um ano, quer aprender a falar um idioma novo, ok? Então, no primeiro dia, você escolheu o idioma. No primeiro dia, você vai estudar o que está ali. Segundo dia, eu vou estudar agora isso aqui. Não tem como você estudar um idioma, você não sabe nem as letras do idioma, você já quer saber uma frase. Não tem como. Você tem que ir passo a passo. Se você entender isso, passo a passo, uma quantidade de tempo dedicado para estudar aquilo, amanhã eu vou voltar a mesma quantidade de tempo para estudar de novo. E em seguida, terceiro, 10º dia. Esse processo. Cada dia
tem o seu mal, cada dia tem o seu problema. Para de querer fazer um dia como se fosse um ano. O pessoal tem erro, comete muito esse erro. Querer fazer um dia como se fosse um mês inteiro. Ah, porque o fulano na internet fica 12 horas no corpo. Cara, dane-se, cara. Dane-se. Eu era assim, eu era ansioso, eu ficava desse nível, sabe? Não porque fulano tá 12 horas estudando, 14 horas, passa a madrugada. Cara, vida deles, vida dela é deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho meu foco. Se eles passavam a madrugada acordado ou não, o problema é deles. Eu tô aqui focando no meu. Tenho que preocupar no meu. Então você tem que fazer isso. Foca no seu. Se você quer parar de ter essa ansiedade, começa a fazer isso. Se distanciar de vídeos viciantes, Instagram, YouTube. Segundo, começa a escrever. E terceiro, você precisa parar de olhar o final e começa a olhar o progresso. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma, por mais que ele tenha sido simples, mas eu confio que ele vai poder te ajudar de algum jeito. Se você puder deixar um like, um comentário, se inscreva no canal para que você possa receber mais vídeos de ensinamentos como esse, de experiências que eu tive, que eu tenho certeza que vai estar te ajudando. Então eu espero ver você no meu próximo vídeo e até mais.